A chama olímpica acaba de chegar ao Brasil. Junto com os condutores da Tocha Olímpica Rio 2016, o Bradesco vai ajudar a levar o espírito olímpico para todo o país. Descubra as histórias inspiradoras dessa gente. O espírito olímpico é Brado. Brade Brasil, Brade Bradesco. Patrocinador do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Mais um encontro esportivo chegando aqui para você. Muito obrigado pela sua companhia. Nós sempre trazendo um convidado especial aqui do mundo esportivo, né? E esse é um convidado para lá de especial. Jogou só em time grande, então ele é um cara time grande. Rubens Barbosa Souza. Talvez você não saiba quem que é, mas veja agora quem que é o convidado do encontro esportivo de hoje. 49 minutos, Flamengo no ataque. Índio recebe na direita, ajeita e encontra Nélio livre na área. Índio, Almir, Índio, a bomba! Final, Santos 3, vitória da Bahia 0. No final do jogo, Darcy enfia a bola para Índio. O lateral invade a área. Na saída de Ney, bate cruzado. Bola na rede. Gol do Santos. Você vê outra vez. Índio confere. Placar final na Vila, torneio Rio-São Paulo. Santos 3, Fluminense 1. No Maracanã, Santos na frente do Flamengo. Guga para Índio, que manda a bomba de fora da área. Gilmar chega atrasado. 1-0 Santos no Maracanã. Pois não, Índio. Nosso convidado do encontro esportivo aqui, eu cumprimento, Índio. Valeu, Tudo Nelson. bem com você? Obrigado pela presença, Prazer viu? estar aí com vocês. Acho que é uma alegria a gente rever aí esses lances. Importante, essas passagens aí no Santos. Que E a gente coisa, tá hein, aí para rapaz? conversar e bater um papo. Santos, Palmeiras, Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro, entre outros. Guarani. Só time grande, hein, Índio? Uma Sim. carreira vitoriosa, né? Foram quantos anos de carreira? Sim, foi ali entre, acho que deu uns 13 anos, né, de futebol profissional. Não é tão Assim, longa, né? não é Foram tão com quantos longa. anos? É que eu tive uma bronquite e eu tive que parar e encerrar um pouco mais cedo, né? Na época os remédios acho que complicava no doping, então eu já tinha passado por todos esses times aí, então eu resolvi parar. Mas eu parei com 32 anos. Com 32, parou ainda jovem, grande lateral, né? Veloz, bom de bola, o Índio. Natural de onde, Índio? Eu sou de Almenara, Minas Gerais, né? É norte de Minas, lá pra cima mesmo, e vim muito cedo para São Paulo, né? Com papai e mamãe, com 4, 5 anos já estávamos aqui, eu e mais 3 irmãos. Hoje somos em 7, né? 7 irmãos. É, somos 7 irmãos. E, assim, aí minha carreira, assim, foi praticamente depois dos 17, 18. Aí com 20 eu fui campeão da Copa São Paulo, lá no Nacional, e aí fui pro Santos. Que foi já o primeiro feito do Índio como jogador no Nacional. Você começou com futebol aqui em São Paulo mesmo? Conta um pouquinho como foi o início seu na bola. Sim, o início, assim, com 11, 12 anos, eu já participava do clube, do time social do Palmeiras, que na época era o time B, né? Tinha o time A, que disputava o Campeonato Paulista, e eu disputava no social do Palmeiras. E aí, né, era mais ou menos uma seletiva ali que o Palmeiras fazia já para ingressar no A. Como acabou não dando muito certo, eu escolhi o Nacional ali para participar do Juvenil na ocasião. E aí depois fui para o Sub-20, passamos para os Juniores, onde eu fui campeão, e aí deslanchou. E no ano de 88 vem a conquista da Copa São Paulo, né? A conquista Positivo. dificílima, né, Índio? De se conquistar, de se conseguir. E foi ali a sua projeção. Fala um pouquinho pra gente dessa passagem aí. Sim, eu acho que assim, a minha passagem no Nacional assim, foi uma passagem muito importante. Foi assim, a gente tinha na época, o primeiro equipe que eu já participei no Juvenil, nós já chegamos entre os 4 no Campeonato Paulista, que é um campeonato dificílimo. E aí, logo em seguida, quando fomos para os Juniores, a gente chegou a participar em 2 finais do Campeonato Paulista nos Juniores e depois onde esse time da Copa São Paulo, onde tinha o Mil, né, que depois passou no Curitiba, que foi um artilheiro na época, tinha o Simão, que foi um grande volante, amigo também, que jogou depois aí na Portuguesa, o Corinthians, realmente tinha
uma zaga boa, Vicente, Pedrinho, depois foi para Portuguesa, Tio Cuca, que depois era um atacante, né, que é o atacante que jogou no São Paulo, enfim. Então já tinha uma geração legal, a gente tinha o treinador que era, se não me engano, era o seu Vinícius, né, e aí ele com toda a experiência já, e realmente foi por essa passagem, eu acho que foi o grande pulso para me chegar aí nessas equipes onde eu me projetei. E nós nos vimos, né, recentemente, estivemos lá no Nacional, no Nicolau Alayon. Voltando o Nacional, né? Fez uma campanha boa da Série A3. Você tem uma proximidade lá com o time? Como é que é? Sim, sim. A gente está vendo lá que o Alberto, né? Que é um dos gestores lá, um cara que está administrando, fazendo aí essa nova gestão lá no Nacional, com uma metodologia nova. O pessoal aí acho que está, né, assessorando ele também, tem o ajudado. Eu acho que faltou um pouquinho só de, assim, um pouco mais de se não me engano, um pouco mais de chegada para o Nacional subir. Ele brigou até a última rodada, aí não teve muito êxito no jogo com o Flamengo e acabou, acho que, subindo na chave deles o Sertãozinho. É verdade. Mas já deixou um bom sinal para o primeiro ano do Ficou Alberto, praticamente, né, o campeonato inteiro, né, dentro do G8, né, o time do Nacional. Sim, teve bem. Eu acho que dos anos anteriores a gente pode dizer que já deixou um ótimo sinal para o ano que vem, né? Não é? Porque primeiro ano de o primeiro ano do Alberto lá, reformulação. o pessoal que chegou com essa nova filosofia lá. E já Alberto que veio aqui. Alberto, para quem está ouvindo aqui o Índio falar, o centroavante, Santos. Isso, né? ele mesmo. Então, Um jogador Japão. tomara que eles tenham uma sequência, Um né? desses caras que, né, trazem concepções novas para o futebol, um cara atualizado. Bacana de ver. Depois do Nacional, campeão em 88, o Índio vai direto para o Santos. Fala pra gente. Aí foi um sonho, né? Aí você, tipo assim, você joga num time da segunda divisão, por exemplo, você sai do time da segunda divisão e é titular no Corinthians ou Santos hoje, né? Então, pra mim, foi assim Esse aí é o Santos do Esse aí é o Índio, ou não? Santos em 93, se não me engano. Ali tinha o Cuca, Guga, Axel, Identifica mais né? alguns companheiros seus aí, Índio. Cilinho, o Darcy. A zaga ali era o Júnior e o... Me fugiu o alemão lá do Sul. O lateral esquerdo, Silva, jogou na Portuguesa. Era um grande time. Goleiro Maurício. Eu acho sempre legal trazer aqui, porque os santistas lembram de todos vocês aí que passaram e marcaram a época. A gente traz o time aqui, é super legal. Mas esse aí em 93 você chegou antes. 88 você chegou antes. Eu cheguei em 90, né? Eu cheguei em 90 e eu lembro que a gente chegou numa época um pouco difícil, que o Santos, eu acho que em 88 e 89, não tinha feito boas campanhas, né, no Campeonato Brasileiro. Estava reformulando o elenco. Eu cheguei mais ou menos com, acho que de 15 a 20 atletas. E eu fui uma daquelas descobertas, né, uma aposta, entendeu? Cheguei assim meio desconhecido, mas pouco tempo. Eu acho que o trabalho que eu fiz lá dentro veio coroar aqueles 5 anos, foram 247 partidas. 247 jogos. 247 jogos. Uma 5 marca anos como titular lá. dificílima, né, para você alcançar no Santos. Não era uma grande época do Santos, né, Índio? Mas você tinha bons valores, igual você passou ali rapidamente sobre o time. Mas, independentemente dos resultados, o torcedor ainda se identifica muito com aquela sua passagem pelo Santos. Ah, sim. O torcedor, ele... Sempre quando eu vou, assim, em algum lugar, principalmente em Santos, ali tá a foto, né, uma homenagem Olha o Índio aí. aos... Onde é, Índio? Isso aí é no muro lá do CT, junto com aquela galera lá de 61, que foram bicampeão mundial. Então, essa da geração de 90, eu tô como lateral direito lá, um dos melhores na posição. E você chegou, já pegou a Eles posição? fizeram essa homenagem. Não, eu já cheguei meio assim... Eu lembro que eu cheguei com 22 para 23 anos, então eu já cheguei um pouco assim, já maduro. Não cheguei um garoto de 17, já tinha 23, eu já sabia o que queria. Perfeito. Então, foi ali que a gente colocou, assim, mais ou menos a ideia do que seu Pepe, na época, que era o treinador, queria. E ele, já tinha o Almir chegando, que era um ponta-direita que jogava comigo ali. A gente tinha um time, assim, que precisava mostrar, com o Paulinho McLaren vindo do Votuporanguense, que tinha feito gols. Aí depois tinha, se não me engano, Sérgio Manuel subindo, Axel subindo. Então, era um time que queria. E graças a Deus eu
consegui ter um vestiário espetacular, É. com o Chulapa, César Sampaio, o Sérgio Goleiro, que dava um amparo assim. Sérgio Goleiro, foi na sua época, Dava né? um suporte pra gente que chegou, então eu me senti muito à vontade e a coisa caminhou, graças a Deus, muito bem. Que bacana. Agora, que história é essa que, no seu auge aí, né, que você esteve no Santos, na sua venda, o Santos conseguiu fazer o seu centro de treinamentos com a sua venda? É verdade isso, Índio? Então, existe, assim, essa situação, porque eu acho que na época o Santos ainda não tinha feito parece que foi feita uma troca, né? Aquele terreno onde é o CT do Santos hoje, se não me engano, era da prefeitura. Certo. E aí o Santos fez uma troca tal, e com essa venda eu lembro que o Santos fez, quando eu vim para o Palmeiras, parece que existiu sim essa situação do Santos começar o CT com o dinheiro da minha venda. Você lembra quanto que foi, não? Eu acho que foi 600 mil a R$1 milhão na época, eu acho que foi mais ou menos isso. Pra época, né? Foi uma boa grana. 94? 95? Começo de 95. 95. E aí, o Índio? E foi interessante também que o Giovani estava chegando no Santos, e com essa grana também, o Santos precisava, na verdade, o Santos fez um empréstimo na época para pagar os diretores. Eles fizeram ali um rateio para pagar o Giovani. Olha Porque só. o Giovani, no final de 94, já começou a despontar. Então, em 95, o Santos tinha que depositar o dinheiro para o Remo, se não me engano. O Santos fez uma festa na minha venda, comprou o Giovani, construiu o CT. Na verdade, a minha passagem lá foi uma alegria. Bem utilizado, hein? Tem alguns diretores que quando hein? me viam lá era uma alegria. Falou, nossa, eu emprestei o dinheiro, aí depois voltou quando você foi foi vendido. um anjo, Índio. Você foi um anjo que entrou na verdade. minha vida. Principalmente um diretor que tinha lá, o Vicentão, um cara fantástico. Ele era envolvido com a pesca lá em Santos. E ele falava, Índio, eu vou fazer uma pescaria aqui, vou fazer um churrasco de peixe aqui especial para você. Que legal. Qual foi um jogo mais marcante, assim, na sua passagem pelo Santos? Eu acho que, assim, esse jogo aí desse gol que eu fiz contra o Flamengo aí foi um jogo, assim, que veio, assim, na verdade... Foi o último que passou ali, né? Que foi no Gilmar. E foi um dos últimos que eu fiz em Santos. Então, pra você ter uma ideia, né, a última imagem que eu deixei lá, foi esse Maracanã, o Sávio, né, um baita jogador. Né, do Flamengo. O Sávio no Flamengo lá e toda aquela expectativa. Na época eu era tido assim como um dos melhores lateral direito no Brasil, assim, contra um dos melhores pontas na época, né, atacante que era o Sávio. Aquele enfrentamento, né? Existia aquela coisa e aí eu tive que dar uma resposta positiva e foi um jogo importante para mim, foi esse do Flamengo. Maracanã também. lotado, na sua característica, vai lá e faz o gol. Aliás, essa força que você tinha pro ataque, né, essa sua velocidade, acho que era o seu ponto principal aí, Índio. O que você pode falar para quem, eu acho que quem está assistindo agora o encontro, está lembrando do Índio? Eu acho que sim. Né? Eu acho que uma das assim, características que me marcou assim, na minha passagem, assim, eu acho que foi sempre o apoio ao ataque, entendeu? Eu tinha também uma saída boa de trás. Eu não era também um jogador assim que se fala assim, pode ser um jogador top, mas na minha condição ali, na minha posição, eu consegui fazer um trabalho que assim me identificou como um jogador assim de projeção e de nível alto. Você sabe que eu e o Índio temos um amigo em comum, um grande amigo nosso aqui, que é o Gilmar, né? Sim. Meu conterrâneo, lá de Marília também, e passou muito tempo no Palmeiras, mais de 400 partidas pelo Palmeiras, e é aqui também da nossa região. Ele falou, olha, o Índio na época que ele jogava, que ele foi pro Palmeiras, se ele jogasse a bola hoje, ele era de seleção brasileira. Você concorda, Índio? Eu acho que sim. Né? Até na época eu fui cogitado, né? Existiu uma mobilização do país na época. Voando, né, Índio? Eu ia jogar na Bahia, tal, o pessoal lá da imprensa, torcedores, me abordavam, você não vai para a seleção, precisa botar você lá e tal, né? Alguns movimentos lá em Santos também, então eu acho que foi legal, acho que... Reconhecimento é bom. O reconhecimento é muito bom, apesar de não ter chegado na seleção, para mim, eu acho que você jogar em equipes como eu joguei, na verdade,
é uma gratificação muito grande, eu agradeço a Deus e a família por isso. Ainda falando de convidados que vieram aqui, o último nosso foi o Brunoro. E o Brunoro que começou, né? A Parmalat, Palmeiras Parmalat. E foi ele Como é que que me foi, hein? contratou, na Que foi verdade. essa transição aí? Como é que foi chegar no Palmeiras do Brunoro? Foi maravilhoso. Foi ele que te contratou? Sim, foi É? o Brunoro que me contratou, na verdade, e assim, quando eu cheguei no Palmeiras, na verdade foi assim como que se fosse uma resposta, olha lá o time, Miller, Rivaldo, Antônio Carlos, Edilson, Amaral, né? Quem falou que eu não joguei na timaço, seleção, né? É uma seleção, é uma seleção. Quem mais? Tem mais ali. É, Antônio Carlos, Kleber, Nilson, Flávio Conceição, Mancuso, Veloso, Minha nossa. eu, Amaral, Rivaldo, Miller, Edilson. Falei, Brunoro, você tem uma história maravilhosa, mas fazer um time com essa grana aí é fácil. Não, Agora deu liga, né? Não é era. só você conseguir também, era um timaço. É, mas foi uma Esse é fase- outro time aí? Esse time aí eu acho que já é o de 94, né? É, o né? time antes, quando eu passei... A gente, acho que se não me engano, esse time aí só teve uma derrota e perdeu para o Santos aqui no Parque Antártica. Esse time foi um ano antes de você chegar. Foi um ano antes, eu acho. Gil Baiano, Sampaio. Kleber, Antônio Carlos, o Roberto Carlos, Edmundo Mazinho, Evair. Porque quando eu cheguei, o Zinho, Evair. Não, só esse ataque, fala de novo pra Olha gente. aí, ó. Edmundo, Evair, Edilcizinho. O que você faz com isso, gente? Né? César Ah. Sampaio. Então, assim, foi uma geração, na verdade, eu participei de uma geração, assim, que tinha atletas, né? Que a maioria das equipes tinham seus atletas. Então, né, a gente vê que, assim, foi legal, assim, na minha trajetória que eu consegui uma identificação, né? Pelo tempo que passei no Santos, ali. Hoje o pessoal traz, você consegue trazer a memória pelo trabalho que foi feito. Então, E a hora que o Brunoro te encontrou, falou, quero que você venha jogar comigo. sim, já existia até uma conversa, né? O César Sampaio já tinha ido para o Palmeiras, saiu Sampaio fez antes. E aí ele já comentava e tal. E era, na verdade, para mim ter saído em 93. Só que o Pelé era um dos diretores, veio conversar comigo e tal, pediu para mim ficar mais um tempo. Aí acho que dá pra considerar, né, um pedido do Pelé, acho que... Sem palavras, né? O Pelé foi um dos diretores que começou essa inovação lá, você tá entendendo? É mesmo? É, que eu lembro que ele brigava pelas coisas lá Pouca do gente clube. se fala, né, do diretor, que também foi o Pelé pro Santos. É, porque, assim, às vezes não conviveu, mas ele brigava pelo jogador, pela estrutura. O Santos não tinha centro de treinamento na época e ele brigou. Se não me engano, foi um dos que iniciou esse processo lá com o Marcelo Teixeira, você entendeu? Então, eu acho que o Pelé, para essa transição, foi super importante também. Te lembram mais assim, quanto... Ah, é o Índio do Santos. O Índio do Santos, não Santos, tem né? jeito. Eu passando pro Palmeiras, joguei um ano, foi importante, foi legal. Joguei no Flamengo, fiz um bom trabalho depois no Guarani, no Goiás, mas ficou registro por causa dos 5 anos. E porque, assim, acho que foi onde eu despontei, entendeu? Foi o auge, Índio. Foi mais ou menos o auge, né? auge, Aí né? depois foi só recreação. Que isso, e Palmeiras, Flamengo, O Palmeiras, Galo. na verdade, eu cheguei no Palmeiras, o time do Palmeiras foi campeão em 93 e 94. Eu cheguei em 95, aquele ano de 95 ali foi só comemoração. Foi só... É, porque o time já estava ali na fila um tempo, aí ganhou aqueles campeonatos. 95 Mas eles... foi ressaca? Eu acho que 2005. foi a ressaca da rapaziada, eles, É, na 95 foi verdade, ressaca. deram aquele impulso, na verdade, deram aquele descanso em 95 para em 96 vir com aquele timaço também. Era o Lucha? Era o Lucha. E fez quantos jogos, sabe, mais ou menos? Lembra mais ou menos com o Palmeiras? Ah, eu devo ter feito, assim, se de repente teve 50, fiz uns 40 jogos. É bom, né? Mas, assim, quando a gente tá aqui com o Gilmar também, a gente faz algumas palestras aqui na cidade, quase 400 jogos, né? E você vê, 200 e quantos pelo Santos? 247. 47, mais os jogos pelo Palmeiras, quase 50 jogos aí pelo Palmeiras. Passagem por 2 grandes clubes enormes, gigantes, aqui do futebol de São Paulo. Como é que era o trato com o Lucha, com aquele time, grandes estrelas? Ah, assim, o Luxemburgo, ele sempre teve, assim, o jeito dele, a personalidade dele, mas ele era um cara de respeito, você tá entendendo? Era um cara que tinha, assim... Nunca chamou você pra ir no quarto dele, ali, que ele falava que quando ele queria Não. cobrar, ele era no quarto dele, né? Não, com a gente não. Acho que isso aí, essa condição dele era mais com a molecada, né? Eu cheguei no Palmeiras, já tinha 28 anos. 28? É. Então eu já estava um pouco mais amadurecido.
mas o trabalho que ele fez aí com a garotada que subiu na época, Amaral, Flávio Conceição e outros atletas, eu acho que é importante. E assim, eu não tenho assim nenhum tipo de mágoa com relação ao Luxemburgo, e muito pelo contrário. No jogo que teve depois ele no Corinthians, eu no Atlético Mineiro, ele veio, me cumprimentou, sempre me tratou muito bem, né? Então, acho que não tem problema nenhum. Eu acho que um grande treinador teve o seu auge também, né? A gente precisa entender isso, e hoje ele está fazendo a manutenção, né? Tá na China? Tá Tá na só... China, tá. Mano, Fabiano é meu amigo, Fabiano, o genro dele, então. falou, Fabiano, o sogro tava mal de vida, você foi arrumar pra ele na China. Pouca gente sabe que foi o Fábio, foi o genro que arrumou pra ele. O Fabiano, Viu? grande trabalho ele fez, né? Tá vendo? Porque... Acha que só que o sogro que ajeita a casa do genro foi o contrário. E outra coisa, quando vai assim um profissional assim como o Luxemburgo, que entra num mercado desse, assim, às vezes desconhecido, isso ajuda, né? Você, porque com certeza quando a gente é contratado e tal, vai para um time, a gente tira informações, né? Então essa chegada do Luxemburgo lá na China foi bom para esses outros atletas que foram para lá agora. É verdade. Desses grandes estrelas aí, qual que você... Pô, esse aqui é diferenciado mesmo, que mais era diferente de jogar junto desse grupo Parmalat? Ah, meu Deus do céu, eu joguei com tanta gente boa. Por exemplo, olha só, no Atlético Mineiro, Valdir Bigode e Marques, né? Desculpa, no Atlético Mineiro. No Flamengo, Romário Sávio. No Santos, Paulinho, Maquilari, Guga, Almir. Sacanagem. Aí no Palmeiras, o vestiário nosso, Rivaldo, Edilson, Miller, Edmundo, Alex Alves, aquele que era lá da Bahia lá, Paulo Isidoro. Pô, então... Sacanagem, né? Olha o nível, então, né? Que a gente percebe assim que você precisava alimentar esse pessoal, né? Precisava, na verdade, às vezes, ser aprovado por essa turma, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Santos, né? Uma das coisas que me ajudou muito, que hoje, assim, o pessoal às vezes nem pode não estar sabendo, mas, assim, lá, assim, nas categorias de base do Santos tem João Paulo, tem Juari, tem Marcelo Passos, quer dizer, sempre teve alguém. Na arquibancada, eu lembro que um dos coletivos que eu fui, tinha muita gente, tinha o Zito, né? Tinha o Mengalvio. Tá vendo? Então, esse pessoal tinha o Clodoaldo, que foi um dos que aprovou a minha contratação. Então, você ser aprovado por esse pessoal aí não tem preço. Com certeza. Você está entendendo? Então, eu acho que é importante. Por exemplo, o abraço que o Zico me deu lá no Rio, quando eu cheguei. Entendeu? Então, essas coisas. O Reinaldo no Atlético, o João Leite, né? Um dos goleiros consagrados no Atlético e tal. Poxa, que legal. Porque no Atlético é uma coisa assim impressionante que aconteceu. Me conta. Que, tipo assim, eu cheguei no Atlético contratado para resolver esse problema lá na época, que eles estavam com problema na lateral e tal. E quando eu cheguei eu ainda precisava fazer um reforço no joelho, que eu vinha de uma artroscopia, era coisa simples, mas eu precisei de 20 dias, né? E aí estava o Tafarel no grupo, né? Era o goleiro. Se não me engano, estava o Valdir, o Bigode, igual eu te falei, o Marques, alguns amigos lá, e eles falaram, pô, volta logo, a gente precisa de você e tal. E no Atlético Mineiro, eu vinha de uma fase muito boa no Goiás. Certo. Onde a gente foi campeão, a gente conseguiu levar o Goiás na época às finais do Campeonato Brasileiro com o time do Filipão. Então foi muito bom o trabalho lá também. E quando eu cheguei no Atlético, eu cheguei, na verdade, para parar, para encerrar minha carreira. Era para me ficar mais uns 4, 5 anos ali e terminar. Só que aí, em algumas coisas aconteceu. E aí, como teve essa espera, ficaram apreensivos e tal. Quando eu voltei a jogar, eu lembro que o Atlético estava numa fase muito difícil, não ganhava e tal. E eu fiz, acho que, um jogo fora de Minas. Foi no interior. Eu acho que nós ganhamos de 3-1. Eu acho que eu só joguei um tempo. Depois não joguei até o final. Mas fui já um dos melhores em campo. E aí teve um jogo no Mineirão contra o América, e aquele jogo, nossa, eu joguei muito. Foi um jogo que assim eu me apresentei para a torcida do Galo. E aí teve um outro jogo. Cartão de visitas foi um cartão de visita. No terceiro jogo que eu fiz, que pô, o time ganhou esses jogos, tal, já começaram a comentar e fazer comparação Índio com Nelinho, com fulano.
Então, Natural. Então, tipo assim, foi impressionante que a imprensa local lá de Minas, elas convocaram a diretoria para cumprimentar, para dizer para a diretoria que na posição de lateral direito, depois do Nelinho, era um dos jogadores que mais tinha o perfil, com 3 partidas que eu fiz lá. Então, para mim, falei, mas, né, tipo assim... Que começo no Galo, Que começo. E aí o cara fala assim, pô, mas você jogou no Galo? Porque depois eu tive contusões, eu tive lesões, eu não conseguia me firmar. Pra você ter uma ideia, eu fiquei 2 anos lá, acho que eu joguei esses 3 jogos e mais algum tempo. E eles me seguraram lá até o final. Pelo começo que você havia feito. Pelo histórico que eu tinha. E eu ia e resolvia. Com certeza. Né? Então, tipo assim, é aquelas situações que acontecem com o atleta, às vezes, né? De ter... Hoje eu falo assim, puxa, eu tenho assim eu fiquei com esse gostinho de não ter ficado um pouco mais, não ter feito o trabalho que eu gostaria no Atlético, que é uma baita torcida também, e eu sou mineiro, né? É verdade. Então tinha aquela ligação, mas um baita time para se jogar o Atlético Mineiro. Boa conversa. Só um bloco, rapidinho, intervalo aqui no Encontro Esportivo. Na volta tem mais Índio e bate-papo. Continua aqui com a gente. A chama olímpica acaba de chegar ao Brasil. Junto com os condutores da Tocha Olímpica Rio 2016, o Bradesco vai ajudar a levar o espírito olímpico para todo o país. Descubra as histórias inspiradoras dessa gente. O espírito olímpico é bravo. Brade Brasil, Brade Bradesco. Patrocinador do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Receitas Digitais Bradesco, com Eric Jacan. Você está precisando fazer uma transferência de dinheiro para alguém? Eu tenho uma receita do Bradesco para você. É sofrer de transferência sem sofrer. Você só precisa de um celular e do aplicativo Bradesco. Acesse sua conta, define um valor, dê um toque, transferência, e voilà! Isso sim é transferência sem sofrer. É sofrer, Jacan. Foi o que eu disse, sofrer. Bradesco, digital ao seu gosto. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro mais velho, pro mais novo. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Vai chegar outra partida, vai avisar o noite fria. Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você. Olha, Índio, tem coisa boa no futebol, mas a resenha eu acho que é o melhor, não é não? Ah, é Sentar, verdade. conversar. Verdade, o vestiário é um negócio espetacular. A gente vem aqui com o Gilmar, ele começa a Puxa contar a vida. história pra gente. Quando a gente... De história, assim, de conversa, de resenha, qual que foi o time que teve mais? Olha, assim, o Santos era um time bom de resenha. O Palmeiras já... Mas tinha tipo vaidade, não tinha não? Não tinha O não, Palmeiras já tinha, não sei o que tinha no Palmeiras. Assim, era legal o ambiente, Mas entendeu? era muito estrela. Era muita gente boa junto. Será? Mas o Atlético Mineiro também tinha uma turma legal, um vestiário bom, o Qual resenha que te Flamengo. marcou aí dessa... Uma que você mais gosta, assim, de contar? Eu, tipo assim, por exemplo, assim, a gente tinha lá no Atlético Mineiro, igual eu te falei, uma coisa que acontecia lá,
que aí assumiu um treinador na época, não sei se foi o Vantuir, e ele era um cara muito assim, ligado no grupo, muito junto com o pessoal. E aí Valdir Bigode, Marques, Tafarel, eu, se não me engano, Paulinho McLaren, uns caras já assim, já experientes na época, entendeu? E eu lembro que o treino, né, eles marcavam o horário do treino, e aí quando a gente chegava no vestiário, o pessoal da comissão subia, e porque lá o vestiário é embaixo, assim, lá na Vila Olímpica, onde o Atlético treinava. E aí daqui a pouco vinha um cara, né, chamar a gente. Porque nós ficava ali conversando, batendo papo e tal, e contando história. E aí, pô, toda hora, todo dia o cara chegava, ô, já passou 10 minutos, o treinador tá lá em cima. Pra você ter uma ideia. Ficava tão... Pô, a gente ficava no vestiário ali, os caras, ô, vamos fazer um churrasco já. Os caras, não, ainda não. Tem que treinar. Treinar primeiro. Mas é muito bom. Guilherme tava na sua época, o atacante? Como? O Guilherme? Guilherme chegou depois. Um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois. Era Valdir Bigode e Marques ainda, né? Era Valdir Bigode, Marques, Cleito, um canhotinho que tinha lá na época, o Bruno Volante, Cairo, Meia. Se não me engano, tinha o Linco, né? Que é um meia que estava despontando na época. Não sei se você lembra do Dedê, o lateral esquerdo. Tinha 18 anos na época o Dedê. Baita jogador, né? Jogou no Borussia um bom tempo depois. Tinha o Edgar, volante. Então era uma turma muito boa lá no Atlético. O Indy de torcida. Qual que mais mexia, assim, pra quem era jogador? Por exemplo, assim, o Flamengo. Olha só o Flamengo. O Flamengo, quando a gente ia jogar no Rio, era 5 segurança. Quando ia jogar no Nordeste, era 15. Pra você ter uma ideia como que era assim. Virava uma loucura. Virava uma coisa impressionante. Por outro lado, o Atlético, os caras comentam que o Atlético, assim, a torcida vai quando a fase não tá boa, na época. É mesmo? Eles comentavam. Gosta de apoiar. E a torcida do Galo era impressionante como eles são apaixonados, eram apaixonados e são apaixonados, né? Tanto que vocês vê aí, viram como que né? A gente consegue perceber a força que eles dão da arquibancada. E quem vem aqui fala isso. O Guilherme, que é meu conterrâneo também, o Fabiano, que é meu conterrâneo também, que eu falei aqui. E outros, eu trouxe mais gente do Galo aqui. Então, e já quando eu cheguei no Santos, olha só, eu cheguei no Santos com uma dificuldade que, assim, o pessoal comenta e fala assim, eu quero ver se você é bom jogador com a faixa virada. Como assim? A faixa virada, você já percebeu lá na Vila Belmiro, às vezes, a faixa da torcida de ponta cabeça? A faixa em protesto. Então eu participei dessa fase, você tá entendendo? Que era uma época de seca. Uma época difícil, o time não ganhava. Então os caras falavam, não, eu quero ver o jogador nessa fase. Porque o jogador, na verdade, assim, a gente sabe que ser campeão é bom, né? Não é? Pô, traz aí um impulso na carreira do cara, tal. Nessa época é fácil. Então agora, tipo assim, eu mesmo, eu vou te falar, fazia tempo que eu não via a faixa do Santos virada. Na minha época, na verdade. Então, a gente precisava, tipo assim, fazer, como que se fala, chamar o pessoal, falar, a gente precisa superar tudo isso aí. O jogo é contra o Corinthians lá, nós temos que ir lá e temos que representar. Pegou algum momento, assim, de protesto que passou dos limites, foi pra violência? Teve um jogo aqui, Portuguesa e Santos. Aquele dia, pra você ter uma ideia, eu saí de Camburão. De Camburão? De Camburão. Como foi? Foi assim, porque, na verdade, ali naquele protesto ali, eu era um dos mais experientes na ocasião, né? Um dos jogadores remanescentes. Então, assim, eu participei, na verdade, de uns 3 grupos de atletas lá. Teve o Paulinho, teve o Guga, né? Teve o Almir, teve a geração, assim, de, você fica 5 anos no clube, então, né, eles, tipo assim, quase todo ano, o Santos, na verdade, queria contratações. E na minha posição, eu era um dos jogadores, assim, que existia sempre uma expectativa. Não, o Índio pode deixar que ele vai dar conta, então não precisa lateral. Porque depois de um tempo você já começa a ter essa visão deles lá. E nesse jogo, era um dos primeiros jogos do campeonato, iniciando, eles querendo reformulação, a torcida querendo, por exemplo, assim, querendo contratações. Reforços. E aí, então, eu era um dos mais experientes, sobrou para mim, você está entendendo?
Mas eu vi que era uma coisa assim que ia passar. Porque a gente tinha uma noção assim do elenco na época, entendeu? Que o Santos sempre Dava para reverter. dava para reverter. E eu, na verdade, levei assim, de maneira natural, não teve problema nenhum. Aí passou uns 3, 4 jogos, nós ganhamos do Corinthians aqui, aí eles me levaram no colo lá na Vila, então aí ficou tudo em casa. Foi carregado? Então a vitória sobre o Corinthians. Mas é isso, a torcida, Coisa, na verdade... a vida do jogador, né, é um negócio impressionante. Você vê, sai de camburão de um jogo, o outro sai... O outro é carregado. É carregado. Então, tipo assim... Por a emoção do torcedor. Porque é muito rápido. O futebol é muito rápido e te dá essa chance dinâmico, de você ir lá e fazer de novo. Você tem oportunidade. Né? Então, tipo assim, a gente... Por exemplo, pelo menos com relação a esse trabalho hoje que a gente faz com a garotada e tal, a gente fala para eles que não precisa de desespero. Calma que a hora você vai ter uma sequência pela frente e aí você tenta melhorar o trabalho. Você vai ter oportunidade. Né? E o que aconteceu comigo lá foi assim, eu sempre procurei melhorar. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no Santos, eu lembro que o meu primeiro campeonato brasileiro não era igual hoje, né? Que tem transmissões, né? Que tem o pay-per-view, que você vai, acessa. Por exemplo, era um jogo por mês, se não me engano. E o que eu fazia? Como era o meu primeiro campeonato brasileiro, eu pegava e filmava, por exemplo, um jogo que às vezes passava Corinthians e Náutico. Eu pegava e gravava esse jogo. Olha aí. Quando o Santos ia jogar com o Náutico lá no Recife, eu já tinha uma ideia. Olha que legal. Como que era o lateral esquerdo dele. Você já fazia um trabalho ali de auxiliar esse jogador. Exatamente, eu já fazia esse processo. Por quê? Porque era a importância que eu estava dando para aquele momento. Tá vendo, Índio? Você sai da segunda divisão, você vai por uma equipe assim do tamanho do Santos, eu não podia chegar no Santos e regredir. Foi ali, lição de casa, se preparava. Ia jogar contra o Vitória, legal, eu vi o Vitória lá, eu sabia até o cara que ia entrar no segundo tempo. Faz toda a diferença. Entendeu? A gente já tinha uma noção. Por exemplo, os gramados. Não vai na escuridão, altos, né? Na época muito quente. Interessante, então, Índio, não sabia. Então... Bacana. Agora que a gente já falou de Santos, de Palmeiras, de Galo, falta falar do Flamengo? Como foi a passagem do Flamengo? O Flamengo foi assim, o Flamengo, eu tinha tido ficou um gostinho assim de quero mais no Palmeiras. Eu até entendi, sabe? Faltou opção alguma coisa ali, tal, a concorrência era grande. O Cafu chegou, o Luxemburgo foi assim muito sincero, é ele que eu quero e tal, mas você tem mercado, você é um baita jogador, todo mundo te quer. E aí eu escolhi o Flamengo. E eu fui pro Flamengo com muita vontade. Só que eu cheguei no Flamengo, a gente, assim, o Rio na época, uma outra cultura. Assim, uma outra visão, né? Era um time assim que tinha o Romário na época. Tinha um treinador e tinha um Romário. A gente via que às vezes o Romário tinha mais voz do que o treinador. Mesmo? Tinha. Mas um cara sensacional também, que me ajudou e tal. Só que assim, da maneira como eu cheguei, eu não sei se... Mas assim, tenta contextualizar assim, você tinha que ir no dia a dia ali, pedir um pouco de bênção. Dá um exemplo assim pra gente, como é que era essa lida com o Romário? Por exemplo, assim, o Romário, nós chegamos, tal, teve a pré-temporada ali, aí logo na pré-temporada tem aqueles treinos físicos, olha só. E aí lá no campo, o cara monta um circuito o campo inteiro e você vai, você pula, sobe, estaca e tal, é treino físico mesmo. O Romário não dava. Aí beleza, nós terminamos esse treino físico e aí fomos lá para um lado do canto lá para dar uma alongada, conversar. E nessa hora o Romário chega lá no estacionamento. Aí ele gostava. Aí ele chegou, tal, óculosinho, a regata. Sem brincadeira, cara. Você entra na Gávea assim, você entra no vestiário, sai pro campo, do lado da Gávea tem uma árvore. Aí o Romário chegou lá e nós já olhando. Tinha o Marcos, cara, o Romário chegou e tal. Aí ele foi lá no vestiário, os fisioterapeutas já foram todo mundo. Aí os caras saíram com uma bicicleta ergométrica. Sem sacanagem. Uma bicicleta ergométrica e colocaram embaixo da árvore, na sombra. Quem saiu do vestiário e foi para aquela bicicleta? Romário. Embaixo da sombra. Mas você viu que eu já te falei que a gente já tinha subido, descido, pique, e vai e tal.
treino físico, mas o Romário é 8 minutos no máximo de... Embaixo da árvore. Aí beleza, ele foi lá, olha só, aí tava tudo sentado, aí ele voltou, saiu da bicicleta, 8 minutinhos, 9, foi lá, botou a chuteira, aí vem andando em nossa direção. Ainda falou assim, ô Peixe, cruza 8 bolinhas lá pra mim. Tá bom. Foi 8 bolinhas, já era, já fez, é o treino dele. É aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que nós, ainda bem que, tipo assim, a gente sabia lidar com essas coisas. Que a gente precisa entender o tamanho da, né? Tinha quem não gostava? O que representa o Romário. Tinha quem não gostava? Não, pelo menos naquele grupo ali que a gente tava, o pessoal, todo mundo, assim, era o Romário. Esse é acima da média mesmo e vamos ter que falar amém. Não adianta, tipo assim, querer bater de frente, você que, né, hoje eu tenho os meus filhos que jogam e tal, então tem algumas situações que você administra, você tá entendendo? E aí no outro dia, pô, o jogo no Maracanã 2-0, 2 gols dele, você vai lá e abraça, falar o quê, abraça o cara e pronto. Eu te fiz uma pergunta, né? Qual que foi o mais diferenciado? Acho que o Romário tá nessa lista aí, ele né? tem que estar, né? Foi o mais, assim, espetacular, diferenciado. espetacular. Dentro da área. E fora também, um cara muito parceiro, muito amigo. Era tranquila a convivência? Ele já me conhecia, pra você ter uma ideia, ele conhece a história. Olha aí, rapaz. Entendeu? Então, tipo assim, a gente é só administrar, entendeu, Nelson? Esses tipos de situações. Ali é o Peixe ali. Quem mais tá ali? Ali tá Romário, ali, se não me engano, tá Fábio Baiano. Mais atrás ali, se não me engano, é o Marquinhos, o Meia, que teve lá também, um baita jogador. E o Maracanã lotado? É espetacular. É diferente, né? Jogar no Maracanã, assim, é uma coisa... Para mim, foi a realização de um sonho de garoto. Porque na época, né, a gente que é um pouco mais antigo, a gente via Pelé fazer gol no Maracanã, a gente via Zico. E você de Minas lá devia ouvir muita rádio do Rio também. Ah, sim, molequinho, pô, pra caramba, era Rio e tal, né? Mas foi legal também uma história, também que um amigo me contou, que ele estava assistindo o jogo no Pacaembu, e nós estava nesse jogo aí que eu fiz o gol. Né? Como ele é meu amigo, ele estava preocupado. Ele falou, pô, será como que tá o Santos, né? Acompanha e tal, né? Aí daqui a pouco anunciou no Pacaembu, porque estava brigando ali, né? Acho que São Paulo, não sei quem lá, e anunciou lá no Pacaembu. No Rio, Santos 1, Índio. Tá vendo? No Maracanã, Santos 1, Índio. Flamengo 0. Aí, pô, ele quase que pulou na arquibancada, mas aí ele deu aquela segurada. Sensacional. Então tem essas coisas, né? No Flamengo, quanto tempo? Foi 1 ano. 1 ano de Flamengo. Foi 1 ano, mas eu tive um empréstimo, né? Igual eu te falei, eu não tive muita identidade com o treinador na época, que é o Joel Santana. Era o Joel que estava lá na sua Era o época? Joel, não tive muita idade, aí eu muita, assim, identidade com ele. Romário Resenha, Joel Resenha. Resenha, mas eu não me identifiquei muito com o sistema de jogo do Joel. Era mais um sistema de jogo mesmo. Era mais, assim, algumas coisas. Durante o treino, então, entendeu? Algumas coisas que ele pedia que eu achava que pra mim, assim, não servia, não estava funcionando. Não entrava em sintonia. Não entrava em sintonia. Tanto que eu fui pro Guarani emprestado, né? E depois eu fui pro Goiás emprestado e depois eles fizeram essa troca na época, que foi o Lúcio pro Flamengo, o Meia, e eu e o Aloísio, o Chulapa, né? O Aloísio, nós fomos pro Goiás. É verdade, aí você encontrou o Aloísio lá no Goiás. É, encontrei ele lá. Uma passagem muito positiva, por sinal, né? Pra você ver, a maioria dos times que eu passei, eu fiz artilheiros. O Aloísio até hoje, quando ele me vê, que lá no Goiás foi o primeiro campeonato que ele despontou e foi artilheiro, eu era o lateral, então... Como é que ele fala pra você? Ele fala que quando eu tava lá, a cabeça dele até inchava de tanta bola na cabeça dele. Ele chegava com dor de cabeça, cara. E é uma humildade finíssima, impressionante, né? Você falou de treinador, qual que foi o melhor treinador seu? Assim, eu acho que eu não digo o melhor, mas eu vou falar o mais importante. Porque, assim, o treinador mais importante para mim foi o seu Pepe, lá no Santos. Porque, assim, foi ele que meio que, assim, que colocou para mim como que era a cultura da Vila Belmiro, a grandeza do time, a responsabilidade de estar com a camisa que o Carlos Alberto Torres vestiu.
se eu tinha ideia, se eu queria fazer parte Conseguia te dar essa dimensão do que era o Santos. Exatamente, porque às vezes o garoto sai, assim, o garoto às vezes sai de um time menor, vai para um time maior, ele precisa entender a responsabilidade. Nem conhece. Nem conhece, precisa entender a responsabilidade, como que funciona, como que é Porque tinha dia lá de jogo que, pô, não sai, meu. Não sai, nós perdemos, não sai, não adianta, não vai agora. Fica quietinho, guardado. No vestiário, espera um pouco, deixa a coisa, entendeu? Então, tipo assim, eu assimilei muito legal isso. Tanto que o seu Pepe foi um dos treinadores que me pediu na seleção na época. Ele não entendia o porquê, entendeu? Mas, tipo assim, para mim foi um dos mais importantes. E assim, depois, você, na verdade, ter treinadores assim como Luxemburgo, Antônio Lopes, Evaristo de Macedo, um cara também que foi espetacular. Evaristo Vampeta, que foi o melhor para a história que ele já teve até hoje. É, eu acho que o Vampeta tem boas histórias do Evaristo, sim. Tem boa, E, tipo assim... Lembra alguma do Evaristo, pré-eleição? Eu lembro. O Evaristo chegou lá na Vila e aí na apresentação dele, nós lá no canto do vestiário e a porta um pouco longe. E aí tinha uns funcionários, cara, que às vezes entrava lá e pegava o cafezinho que ficava lá perto da porta. E aí o Evaristo dando a palestra dele e tal, se apresentando, conversando, ô, fulano, ô índio, que bom, viu o gol que você fez e tal. Ô fulano, e o cara ia lá, pegava o cafezinho, tomava e saía. Aí daqui a pouco o Evaristo lá falando de novo, tal, o funcionário ia lá, pegava o cafezinho e saía. Aí na terceira vez que o funcionário entrou, o Evaristo falou, pera aí um pouco. Manda tirar esse café daí, tira esse café. Pra história era demais, Evaristo. Ah, cara, aquilo ali pra nós, tá aí os caras, o velhinho é problema, hein, o velhinho é fogo, hein, já tá botando óleo na casa, aí tiraram o café. na chegada. Mas gente boa, cara, gente boa demais, Evaristo. E o lance do Evaristo também tem uma coisa que eu observei dele, que era assim, ele chegou, na verdade, do Rio, e eu vou falar a verdade, tinha alguns treinadores do Rio que eles chegavam, na segunda-feira o treinador do Rio não ia no treino. É? Não ia no treino, porque ele botava auxiliar para dar o treino, ele ficava no Rio. E ficava no Rio. O Evaristo de Macedo, quando ele chegou, Nelson, ele era espetacular depois do jogo. A segunda-feira para mim marcou, porque eu vivia assim, uma transiçãozinha, jogando no segundo time, participando do time reserva na época. E ele, na segunda-feira, dava um treino pra gente, eu acho que foi esse treino aí que me impulsionou. Ele dava um treino de segunda-feira para nós, que não jogava, assim, que era espetacular. Ele dava uma atenção, entendeu? E foi assim, eu percebia. Então é uma coisa que, tipo assim, que para nós, né, serve como experiência, né? E marcou, né? Marcou. Então, por exemplo, treinador que está me ouvindo hoje, o treinador que está me ouvindo... Pô, a segunda-feira, que tá o pessoal que não jogou, dá treino pros caras. Dá uma atenção. Dá uma atenção, na verdade. E aquilo pra mim foi legal, Tá eu gostei. Muito Entendeu? legal, bom de ver, bom de escutar essas experiências aqui da história do Índio, da sua carreira, que depois que parou, né, Índio, você foi estudar. Conta pra gente como é que foi isso aí. Depois que eu parei, eu tive, assim, 2 projetos em Pirituba, lá, escola de futebol. Como é que chama? Aqui perto, a gente tá perto. É o esporte, é que hoje mudou o nome, tem alguns amigos lá que estão administrando, é Esporte Clube Pirituba. Legal. Né, que ainda funciona lá, uma escolinha com a garotada. Você foi fazer educação física? Eu fiz a faculdade de educação física, me formei. Trabalhei também no Barueri, na equipe lá de iniciação deles, de formação. Legal. E a gente meio que estamos, assim, né? Importante, né, Índio? Você para com profissão, mas tem que buscar uma especialização. Ah, é importante, né? A gente precisa... Um exemplo bom aqui para jogador. E hoje, como eu tenho meus 2 filhos que jogam também, a gente dá essa assessoria. Os 2 jogam? Os 2 jogam. Tem o Quantos anos? Raoni, 21. Raoni? Fez um bom campeonato lá no Guarani o ano passado, na Série A2 e na Série C. Aí teve uma cirurgia, tá recuperando, tá voltando agora, lateral direito. Lateral direito. Né? E tem o Juan, que é... Parece até não? Parece um pouco. Alguns falam que tem jeito. Então,
Gosto disso. Tá no caminho. Tem o Juan, né, que teve 3 anos no São Paulo, já é mais novo, tem 17 anos. Teve 2 anos no Corinthians e agora tá indo aí para um período de avaliação lá no Inter. No Inter? É. Tá tudo Que certo para ele se maravilha, apresentar no final do mês lá. E tem o Rianzinho de 9 anos, né? Que vai pôr também. O Rianzinho fica perguntando, papai, e eu? Como é que... Mas é um negócio que tá no sangue, né, rapaz? Mas o mais importante... Você incentivou? Você é um pai que cobra? Foi Olha, natural? Nelson, eu posso dizer que foi natural. Tanto que a gente conversa sempre, né? Eu e a minha esposa, a Rosana, né? Com ela tive os 3 filhos, com ela tô casado até hoje também. Parabéns. Pô, uma mulher espetacular. Como é do que meu chama a lado, esposa? Rosana. Rosana, isso aí. Então, assim, aconteceu naturalmente esse processo com eles, entendeu? Até porque, assim, a gente sabe de cada 10 que nasce aqui no Brasil, 9 quer ser jogador, né? E é difícil conseguir. Não é fácil. É difícil. Não é fácil. Eu vejo que, pra mim, assim, eu não sei se porque eu tava... Quando você vive diretamente a situação, parece que não dói tanto, mas pra gente que tá do lado de fora, assim, poxa, eu vejo as dificuldades que eles têm, entendeu? E a perseverança que precisa ter, a paciência que precisa ter, entendeu? O Raoni, por exemplo, ele foi, não sei se tem algum garoto, né, nos assistindo, mas já serve como experiência. O Raoni, ele se profissionalizou com 16 anos, entendeu? Aí teve algumas dificuldades e veio jogar o ano passado, com 20. Tá vendo? Então tem que ter essa paciência, a molecada que a gente, assim, às vezes... A maioria daqueles que chegaram é porque tiveram esse tempo de espera. Pra virar jogador, a gente que acompanha aqui é muito difícil. A formação é muita concorrência. Mas você é um pai ali que vai ali pro campo, fica cobrando, deixa ele na tranquilidade. Não, Tem uns pais que parece que ficam... Não, eu cobro do pessoal de fora. Como assim? É diferente. Eu cobro, por exemplo, assim, de um diretor, né? Eu cobro de um treinador, porque, pô, se eu joguei... Se eu tenho, na verdade, conteúdo, você está entendendo? E a posição que eles jogam é uma posição que eu tenho, na verdade, a noção. Quando é, como não é, qual é a diferença. Ah, então você é o tipo do cara ali que falou, você tinha que ter colocado meu filho ali. Não, não é assim. Não é assim, para colocar, não. Eu digo assim... Eu devia ter usado aqui... Você está entendendo? É mesmo. Quando tem uma dispensa, entendeu, Nelson? Porque a formação é assim. Já aconteceu, Já, ter sido dispensado, você falou, eu vou lá falar dispensa, com tal, eu vou lá, eu quero saber o critério que você usou e tal. Rapaz. Mas assim, dentro de uma condição lúcida. Perfeito. Você está entendendo? Não aquela coisa de pai que vai lá, se estressa, blá, blá, blá. Não, é uma conversa, uma sala, você está entendendo? Você vê que isso dá uma segurança para ele. Assim, assado, é isso que eu tenho, é isso que eu vi. Porque todos nós temos as nossas visões, né? Claro. Cada um tem a sua visão, seu perfil. Teve o treinador que chegou para mim e falou, não é o perfil. E aí você atendeu. Lógico, eu não fui o perfil do Joel lá, no Flamengo? Não. Você está entendendo? O Luxemburgo, quando chegou no final do ano, o meu perfil é o Cafu e tal. Então, é aceitável isso. Mas tem que ter um argumento. Tem que ter um argumento, uma conversa, até porque você vai, essas coisas, tipo assim, você vai construindo a personalidade do garoto. Perfeito. Você vai trabalhando, na verdade, essa coisa, essa questão assim, emocional do garoto. Raoni e Juan. Tá vendo aí, Wellington? Anota aí, ficaremos de olho nos dois. Fica de olho. Um indo pra base do Inter, o outro no Guarani. Então aí. Que maravilha. De repente. Ô, Indy, mas você tá bem. O Gilmar fala que você é o que mais corre aí no Master aí. Que história é essa, hein? Eu acho que isso aí, rapaz, isso aí como se faz, é genético. É uma coisa, assim, natural. Quantos anos já, Índio? Porque você já viu índio sono? O índio precisa estar... Olha aí, rapaz! Olha essa foto, né, cara? Que coisa linda. Faz tempo isso aí, não? Eu acho que essa foto foi no interior de Prata. Eu tô vendo o boiadeiro ali, ó. Do ladinho. Gilmar? O goleiro ali, se não me engano, é o Paulo César, que jogou na Portuguesa. É o pessoal lá de Prata, o Lopinho. Um abraço a todos eles, filho. Tá vendo? Tem sempre jogo? Sempre. Olha lá, olha aí, de novo, ó, já outra camisa. O Gilmar tá ali atrás, Seleção Paulista, Gilmar, o Nilson, Claudeci. Essa é a Seleção Paulista. Gerson Caçapa. Se deixar, joga todo dia, Nelson.
é um negócio que você É gosta. impressionante, mas é bom, porque isso aí também Reúne os amigos. reúne, tem essa conversa, tem aquela coisa de autoestima, né? Que maravilha. Você não ser esquecido. Conta a história. Conta a história. Pô, tá com o vestiário, Ademir da Guia, Rosemiro. Olha esses caras, Leivinha. E rola uns quilinhos de alcatra também, não? Ô, rola aí um envelopezinho, né? Importante. Isso que é bom, né? É importante. Não é conversa. Edu Jonas, tá aqui, pensa. Índio, obrigado. Você jogar com um cara igual o Edu Jonas, assim, Serginho Chulapa, né? Então, é gratificante. Ser aceito por essa turma aí é um prêmio pra mim, entendeu? Um privilégio também. Com certeza. Índio, futuros projetos aí que você tem Então, pra sua aí carreira? agora a gente está com essa ideia de repente encaminhar esses garotos, né? Tanto um como o outro. Realmente é uma tarefa árdua, a gente tem feito aí alguns contatos. Mas não são só os seus filhos que você já agenciou, não? Teve mais algum? Já teve. Tem o Osman que está na América, né? Que a gente teve na escolinha com a gente. Tem o Lucas Farias que passou no São Paulo, um lateral. Né? Tem um pessoal aí que a gente sempre... Tem o Wallace que está no Luverdense. Com o Fernando Baiano você fez um trabalho também? Fiz um trabalho com o Fernando Baiano na Arábia, né? Foram 3 contratos dele lá, na época eu era um dos assessores Vai lá ali. pra China agora, pra a coisa ajudar. tá aquecida na China. Lá, A coisa tá aquecida, vamos ver se a gente consegue, né? Pelo menos a brechinha lá, né, Nelson? Importante, né? E aqui, e além disso, além dos filhos desses jogadores, então, aí em a gente... Pirituba. Tem um projetinho em Pirituba e a gente tá meio aí conversando com algum pessoal aí, ver se de repente pode até ser aí em Osasco, né? Nessa gestão aí do prefeito, vamos ver. Olha só que maravilha. Boa sorte pro Índio. Deixa eu te cumprimentar aqui. Excelente entrevista, hein, rapaz? Muito obrigado Valeu, aqui pela Nelson. sua presença. Valeu. Né? Um cara que a gente já tinha vontade de trazer aqui. Gilmar sempre fala, o Índio tá comigo. O Índio vai pra lá, jogar com a gente. E tem história pra caramba. Boa sorte, parabéns, Valeu, boa sorte Nelson. pro Juan e pro Raoni, é isso? Valeu, Nelson. Obrigado. Um abraço, obrigado pela entrevista. Valeu, foi ótimo estar aqui. Que beleza, hein? O Índio, nosso convidado hoje, o Wellington Bellarmino. Gostou do encontro esportivo? Todo sábado, 1h você tem encontro aqui com a gente para falar de esporte dentro do nosso assunto que a gente gosta, né? Hoje com o Índio, grande lateral direito de Palmeiras, Santos, Flamengo, Galo e muito mais. Sábado que vem eu tô de volta. Um abraço, até lá! Receitas Digitais Bradesco com Henrique Fogaça. Para você que resolve tudo de forma digital, o Bradesco tem uma receita na medida. X Tudo Digital Bradesco. Você pode usar uma máquina de autoatendimento, um tablet, um computador ou um celular. Eu vou de celular. Aí você vai usando a gosto. Pagamento, depósito de cheque, consulta de saldo. E se quiser, fala com o seu gerente pelo celular. X Tudo Digital Bradesco. Vai aprovar ou vai ficar vacilando aí? Bradesco. Digital ao seu gosto. A chama olímpica acaba de chegar ao Brasil. Junto com os condutores da Tocha Olímpica Rio 2016, o Bradesco vai ajudar a levar o espírito olímpico para todo o país. Descubra as histórias inspiradoras dessa gente. O espírito olímpico é bravo. Brade Brasil, Brade Bradesco. Patrocinador do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Receitas Digitais Bradesco com Eric Jacan. Você está precisando fazer uma transferência de dinheiro para alguém? Eu tenho uma receita do Bradesco para você. É sofrer de transferência sem sofrer. Você só precisa de um celular e do aplicativo Bradesco. Acesse sua conta, define um valor, dê um toque transferência e voilà! Isso sim é transferência sem sofrer. É sofrer, Jacan. Foi o que eu disse, sofrer. Bradesco. Digital ao seu gosto. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro mais velho, pro mais novo. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha.
Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você.